Uma luz à direita, opinião do Estadão. Vou ler para vocês, porque há um grande plano aí para tentarem tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 26. Iniciativa proposta por Michel Temer abre caminho para redefinir a direita brasileira, num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, e sem um radicalismo que marca o bolsonarismo. Ainda chama nós de radicais. Diferentes jornalistas reportam nos últimos dias uma iniciativa louvável do ex-presidente Michel Temer. Ele trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único que funcione como alternativa à polarização protagonizada por Lula da Silva e Jair Bolsonaro, batizada de Movimento Brasil. A iniciativa busca redefinir a direita brasileira num cenário sem o seu maior líder, hoje inelegível e a caminho de ser julgado e possivelmente preso. Meus amigos, nós temos que refletir da seguinte forma: a direita sem o Bolsonaro não é direita. E esses caciques, que eu vou mostrar aqui para vocês, esses caciques nunca foram de direita. É um centrão fisiológico que perderam o protagonismo quando surge o nosso presidente Bolsonaro. E o que é que eu vejo eles? Eu vejo eles com muita sede de voltarem a dominar o poder, porque se nós formos pensar, por que é que Lula voltou? Como Lula voltou? Será que esses caciques não desejavam que o Lula voltasse para depois tirar o Lula? Porque seria difícil tirar o Bolsonaro caso ele fosse eleito, porque aí ele faria o sucessor dele? Então nós temos que refletir nesse sentido e não cairmos em narrativas aonde vão procurar daqui para frente desconstruir a imagem do presidente Bolsonaro. Precisamos ficar atentos às falas quando diz: o Bolsonaro não volta mais, o Bolsonaro está inelegível. Meus amigos, nós precisamos entender que esse sistema, eles não querem perder o poder, certo? Anistia. Temer articula o grande acordo para enterrar Bolsonaro e alcançar Tarcísio como anti-Lula. E essa matéria que eu estou lendo para vocês aqui, isso é matéria do dia de ontem, certo? Dia 11. Dia 11. Então vejam a matéria. Diferentes jornalistas reportaram nos últimos dias uma iniciativa louvável do ex-presidente Michel Temer. Ele trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único. E aí nós vamos para essa matéria do mês 4, né? 29/4. Temer articula o grande acordo para enterrar Bolsonaro, alcançar Tarcísio como anti-Lula. Vamos ler aqui. Em março de 2016, o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Massado, tornaram um grande acordo nacional. Tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria de Juca, em meio às pautas bomba de Eduardo Cunha, na época, no Congresso, que minavam o governo Dilma. Isso foram falas, pessoal, da época de Dilma. Quem era o grande articulador e quem foi o grande mentor? Michel Temer. Quem ficou no lugar de Dilma? Michel Temer. E hoje, como é que o STF está se comportando em relação ao nosso presidente Bolsonaro? Estão com uma sana, estão determinados em querer condenar o presidente Bolsonaro. Por qual motivo? Ano que vem é ano eleitoral.
se eles condenam o presidente Bolsonaro, deixam ele inelegível. Porque ele está inelegível, mas essa ação no TSE pode cair com o ministro Cássio Nunes e com o ministro que ele colocou lá, o Pastor. Então, nós estamos vendo aqui, eu considero como janela de Overton, é trazer para vocês essa notícia, essa matéria, para esquentar o debate, trazendo para vocês o que eles querem fazer dentro desse ano, para o ano que vem enganar a gente. Porque eles querem voltar. Antigamente, pessoal, PSDB dizia que era inimigo do PT, que é justamente o Teatro das Tesouras. Isso acabou com a vinda do Bolsonaro. Eles não podem mais voltar. Então eles querem fazer um grande acordão entre esses governadores para isolar o presidente Bolsonaro. STF se incumbe de condenar ele, tira ele do caminho, mas eles não podem atacar o presidente Bolsonaro porque eles sabem que a popularidade do presidente é muito grande. Então eles precisam desses votos. Precisamos entender isso, precisamos dar apoio ao presidente Bolsonaro, precisamos não desanimar, não acreditar em narrativa nenhuma, porque, pelo que eu estou vendo aqui, por essa matéria, existe uma grande movimentação nos bastidores para deixar o presidente Bolsonaro inelegível. E aí eles começam a atacar as grandes lideranças, o filho do presidente, querendo caçar o passaporte, ameaçando em prisão, a Carla Zambelli, que agora foi condenada de última hora sim, o STF afrontando a Câmara dos Deputados sem aceitar a suspensão que foi votada e é constitucional, e esses caciques tudo calado. Tudo calado. Quem pode garantir se não há um grande acordão para que volte a pacificação em 2026 com candidatos se dizendo de direita, e aí precisa que a gente entenda isso e não aceite e comece a falar desde agora. Meu canal é pequeno, mas eu tenho certeza que isso está reverberando. Eu tenho certeza que tem outras pessoas falando. Se não estão, vão começar a falar. Porque está explícito, está na cara que é uma grande articulação para que o nosso presidente Bolsonaro não volte a ser presidente. Por quê? Porque ele não se dobrou para o sistema. Ele não se vendeu. Ele é o presidente Bolsonaro. Peço a vocês que leiam essas matérias. Aqui, Centrão se une com Temer e manifesta apoio ao teto de gasto. Isso da época. Aqui, outra aqui. Partido do Centrão reclamam da generosidade de Temer com os tucanos, porque Temer sempre foi ligado aos tucanos na época. Isso é matéria, pessoal, de 2017. Só estou trazendo para que vocês façam uma leitura, uma análise, que há um grande acordão para colocar um presidente, um candidato a presidente da República que seja marionete. O Bolsonaro não é marionete. Por isso precisamos dar total apoio a eles. Deus, pátria, família e liberdade.